Voltamos agora com o programa Odontoprime e eu vou apresentar para vocês uma reabilitação que a gente realizou nos dentes superiores, anteriores, onde envolveu ali uma fase de um tratamento ortodôntico, a instalação de implantes que ele já veio para a nossa clínica com esse implante instalado, então que a gente fez a reabilitação tanto deste implante como dos dentes vizinhos e que lá há, logicamente, o final de um resultado e de uma expectativa muito alta para esse paciente e com relação ao que vocês vão poder ver, com certeza a gente conseguiu atingir esse resultado. Mas ele acabou nos presenteando com o início do tratamento e a gente tendo esse tipo de diagnóstico, então essa era a imagem inicial que ele tinha do seu tratamento. Aqui ele já tinha esse implante nessa região aqui instalado, mesmo tendo essa movimentação dos dentes anteriores, então que compromete aqui a parte estética, apesar que talvez aqui na região posterior tinha ali uma boa oclusão, uma boa engrenagem dos dentes, mas nessa região anterior não. Então esse paciente, mesmo com o implante já instalado por um outro profissional na cidade dele, ele ainda passou por um tratamento ortodôntico para corrigir um pouco disso, até porque haveria um comprometimento às vezes na estrutura do dente se ele não passasse anteriormente por esse tratamento. Por quê? Porque ele consegue, talvez, corrigindo um pouquinho o posicionamento dos dentes, a gente consegue então tratar os dentes de uma maneira mais conservadora, havendo um menor desgaste do esmalte, ou seja, de tecidos naturais do próprio dente. O que há aqui talvez um pouco controverso, que a gente particularmente não indica, logicamente, é realizar então primeiro o implante e depois a instalação ou a colocação do aparelho. Logicamente isso é uma situação inversa, então qualquer paciente que tenha a intenção de colocar implantes, quando há logicamente a falta de um ou dois elementos, a primeira indicação que existe, se houver esse tipo de necessidade, é a correção do posicionamento de todos os dentes e o seu implante, logicamente, na sequência. E aqui foi talvez um pouquinho ao contrário, tá? Então, como a gente pode ver, ó, mesmo não com o caso todo concluído, com o dente com tratamento de canal, ele já tinha um implante aqui instalado. Às vezes isso acontece também, por quê? Porque há uma diferença na perspectiva do próprio paciente, que às vezes tem a ânsia de querer resolver logo ou de fechar aquele espaço, às vezes por um trauma que foi gerado, por uma fratura que aconteceu. Ele não tem tempo, às vezes, de querer colocar aparelho para depois, então, colocar um implante, porque já está comprometido ali esteticamente pela falta de um dente. Então, logicamente, se realiza esse implante. Mas aí, quando ele se depara com a necessidade da recuperação da parte estética, aí ele mesmo também percebe que talvez seria necessário colocar aparelho primeiro, tá? Mas vocês vão perceber como a gente conseguiu resolver bem esse caso também, tá? Então, esse caso a gente então também iniciou e fez uma etapa dos seus tratamentos aqui com o clareamento, porque não adianta às vezes querer só mexer nos dentes superiores e talvez só nos anteriores. É um paciente jovem, cuidadoso, vaidoso, então às vezes a gente só querer mexer numa parte dos seus dentes e deixar talvez mais brancos, mais bonitos e não mexer nos demais, vai ficar logicamente estranho. Mas eu não preciso fazer nada de tão invasivo ou que envolva tantos tratamentos, e a gente pode, nesse caso aqui, lançar mão de fazer um bom tratamento com clareamento. E o que a gente utiliza hoje em dia é o clareamento Zoom. Vocês podem aí também na internet acabar pesquisando dentro dos nossos vídeos que a gente acaba disponibilizando eles no próprio canal do YouTube, procurando um pouquinho também mais informação sobre o clareamento Zoom, e a gente tem a possibilidade desse tipo de resultado aqui em sessão única, tá? No máximo em 2 sessões, depende ainda de cada paciente, mas grande parte do percentual de resultados que nem esse aqui já é numa primeira sessão, então há uma eficiência muito grande. Aqui em cima, como vocês podem ver, esses dentes foram já preparados para receber então coroas provisórias, para poder já antecipar todo o trabalho. Aqui a gente fez um enceramento, então o que vocês estão vendo aqui nesse próprio desenho? O que está vendo de aumento da resina aqui, aumento de cera, é o quanto que a gente vai aumentar o dente no comprimento. Esse próprio deslívio que já existe aqui. Aqui o que a gente vai talvez poder mexer um pouquinho na altura gengival para criar uma harmonia desse sorriso nessa região anterior. Ó, aqui fica mais nítido ainda as diferenças, então aquilo que vocês viram nas imagens iniciais desse caso, que era aquele espaço, por exemplo, a gente também está fazendo aqui uma correção com o próprio material cerâmico, tá? O que é isso? Isso aqui,
para hoje, para a realidade da odontologia moderna, da odontologia contemporânea, a gente tem uma preocupação muito grande com o tecido dental, com o esmalte do dente. Não em tentar fazer as coisas de maneira, vamos lá, no olho. Então a gente utiliza isso aqui como um guia. Então isso aqui a gente acaba instalando na boca do próprio paciente, e aí o que fica para fora é aonde a gente vai ter que fazer o ajuste, onde a gente vai ter que fazer o desgaste. Até então, se eu não utilizo esse tipo de guia, às vezes eu vou lá e vou passar a broca na frente do dente, às vezes sem a necessidade. Então hoje é uma preocupação nessa odontologia moderna e contemporânea com a preservação do esmalte dental. Então assim, se você tiver nos seus tratamentos ou à procura de algum tipo de tratamento, se preocupe também com esse tipo de situação, porque o esmalte do dente, isso com certeza depois desgastado não tem mais volta, tá? Aqui a gente está fazendo uma seleção das cores, tanto para poder fazendo aqui uma variação de grandes opções de cores diferentes, para pegar a cor dos dentes preparados, do substrato, então o quanto a gente consegue ser conservador ou tentar desgastar o mínimo possível dentro da necessidade de cada um dos casos. Aqui então a gente está sobre aquele implante também, já moldando ele tudo na mesma fase, tá? Essa etapa aqui é uma etapa que a gente usa para utilizar, fazer uma ideia de como é que vai ficar o novo formato ou o novo projeto do que a gente quer com relação à entrega final, para que não haja uma surpresa com relação ao resultado, o paciente já vá avaliando e nesse momento ainda podendo criar qualquer tipo de objeção, por exemplo, de uma correção, de um aumento, de uma diminuição, eu quero mais quadrado, eu quero mais oval, eu quero mais plano, eu quero com mais volume. São percepções que ele tem diretamente na própria boca. É que nem, por exemplo, a gente saiu hoje em dia para ir comprar uma camisa, antes de eu chegar na loja e comprar, a gente leva ela, vai ao provador, prova, testa e se tiver de acordo a gente acaba levando. Então hoje em dia a gente consegue também realizar esse tipo de procedimento na odontologia, onde o paciente testa, ele prova antes, vê se está de acordo e a gente consegue então continuar o tratamento. E aí, logicamente, ainda fazer todas as variações necessárias de ajuste, de aumentar ou de tirar, ou como eu já comentei, com relação até a própria forma, tamanho e a textura, tá? Etapas aqui de moldagem. Esse fio que a gente está utilizando aqui ajuda na hora da moldagem para fazer um afastamento da gengiva, para que não haja um contato com o material e que não haja a possibilidade de não conseguir identificar o que é gengiva e o que é dente. Então ele me auxilia, porque de novo, como a gente sempre comenta em todos os casos, o paciente quer ter aquela sensação que o dente sai de dentro da gengiva e não que fique um degrau, que fique uma linha aparecendo, uma borda escura, tá? Dentes preparados e o implante lá instalado. Isso aqui é uma réplica de um modelo de estudo para a gente poder trabalhar. Aqui, então, já relativamente instalado, o dente aqui do lado, sobre o implante esse. Então aqui, só para vocês verem, olha também o nível que a gente acaba tirando de proximidade dessas fotos para poder mesmo ver detalhes e ver o quanto a gente consegue deixar dentes naturais. Como vocês viram, a gente está mexendo nesses 4 aqui anteriores e dificilmente numa imagem tão próxima desse tamanho, está aqui com um dente que também tem quase que o tamanho de uma cabeça, e a gente pode fazer uma comparação aqui com o dente natural que a gente quase não consegue identificar o que é um e o que é outro. Uma vista de perfil, a gente chegando aqui na etapa final do tratamento, então há nesse momento aqui uma realização para o paciente muito grande, gera em alguns casos pacientes que se emocionam, que choram, que gera um brilho no olhar, há uma satisfação muito grande também para quem está envolvido com o próprio tratamento, para os profissionais envolvidos na entrega de um tratamento. Como vocês podem ver, até pelas próprias características, é um paciente jovem, muito jovem, tem muitos anos para poder curtir e usufruir desse sorriso, logicamente ainda mais totalmente inserido no mercado de trabalho, no convívio social, o quanto que isso influencia ele diretamente no seu trabalho, nas suas relações pessoais, familiares. E aí quando a gente devolve uma situação que nem essa, há uma gratificação mútua aí para todo mundo que está envolvido, tá? Uma foto bem aproximada e com uma exposição muito grande dos dentes. Assim a gente passa a entregar um trabalho que dificilmente a gente conseguir, numa visão de um convívio social, vamos lá, a um braço de distância, consiga identificar o que não é dente, o que é dente, o que é sobreimplante, o que é porcelana. Então a gente consegue hoje em dia, com a odontologia moderna e com os materiais que existem hoje em dia disponíveis no mercado e o que a gente acaba utilizando, logicamente, na clínica, na mesodontologia, a gente tem esse tipo de entrega, tá?
De novo, uma vista agora com a proximidade aqui da parte gengival, que é um questionamento muito grande com relação a como é que vai ficar isso e assim por diante. No caso dele aqui em específico, a gente quase hoje ainda, comparando os dois, não consegue nem identificar que um é sobre dente e que um é sobre implante. O quão ficou bem adaptado, o quanto está bem cicatrizado esse contorno gengival. Há também, logicamente, o comparativo com os dentes laterais, que a gente quer que fiquem sempre com essa percepção que o dente está saindo lá de dentro da gengiva, que deixa isso o mais natural possível. Lembrando ainda que são, logicamente, dentes individualizados, onde o paciente vai passar o fio dental entre eles naturalmente, como se fosse numa condição com seus dentes naturais. E a própria manutenção desse tipo de trabalho, que há um questionamento também do ponto de vista dos clientes quando acabam realizando tratamentos reabilitadores, sejam talvez que nem esse, talvez do ponto de vista de tudo que a gente mostra, pequenos ou grandes, como a Morgana mostrou no bloco anterior. Como é que eu cuido, como é que eu higienizo e tal. Casos que nem esse, é um paciente que vai passar hoje a ter os seus dentes, a gente vai poder considerar como dentes numa condição natural e fazer as suas visitas periódicas ao dentista, seguindo talvez aí a própria orientação do Conselho Federal de Odontologia de visitas semestrais para que faça acompanhamento, profilaxias, cuidados preventivos, para que mantenha isso com uma grande longevidade. Tá? Uma vista mais próxima ainda. E aí, então, assim, a gente acaba, então, tendo o início de um tratamento, a gente acaba recebendo um diagnóstico dessa maneira, recebendo isso como uma etapa inicial do seu tratamento, e assim a gente consegue, então, devolver para o paciente, logicamente, aqui, não só dentes mais bonitos, mas aí, logicamente, uma autoestima muito mais elevada, uma confiança, uma segurança de si mesmo, que isso, logicamente, influencia diretamente no seu dia a dia, no seu trabalho, no seu convívio social, tá? Esse é um trabalho para a gente que também nos deixa muito feliz, ao ponto de vista, talvez, aquilo que a gente mostra, que envolve ali quase todas as áreas da odontologia, os laminados, as coroas, os implantes. Há ali uma etapa também que envolveu o tratamento ortodôntico. Então, para ver que hoje em dia essa odontologia ela tem que ser, logicamente, multidisciplinar. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço para vocês e até a próxima semana. Se quiserem ver esse vídeo de novo, em breve ele vai estar no nosso canal no YouTube. Um abração e até semana que vem.